amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Vamos falar hoje sobre um assunto delicado, né? Se a gente deve ou não fazer negócio com a China. É meio óbvio que a gente deve. A China é o nosso maior parceiro comercial, mas existe muita controvérsia a respeito das questões ideológicas dessa negociação, de vender o Brasil para a China, da influência que eles vão ter aqui no país, etc. Eu queria levar um papo com vocês sobre isso de forma não ideológica, porque assim, eu tenho acompanhado isso acontecer no mundo inteiro. E me parece que algumas coisas são bastante exageradas da forma como é conduzida aqui no Brasil e outras coisas são realmente preocupantes. Se a gente tirar a ideologia do meio, o que eu chamo de ideologia é o seguinte: a gente já de certa forma antecipar que existe uma agenda muito vil para submeter todo mundo a determinado tipo de ideologia. Ainda que possa acontecer isso, possa existir isso, se a gente tirar isso do caminho, a gente consegue entender o que está por trás desse movimento chinês mundial de financiamento de praticamente todas as obras de infraestrutura na África, no Oriente Médio, na Ásia e etc. Me acompanhe. Um sistema de financiamento da China para obras de infraestrutura em dezenas de países, né? O objetivo dela, evidentemente, é para que a gente tenha infraestrutura melhor para escoar os próprios produtos da China, entendeu? Então, assim, ela tem um objetivo comercial nisso aí, e ela tem também um objetivo político, né, que é de ter um pouco mais de influência desses países. E isso tem criado problemas razoáveis naquela região, né? Assim, como a China, ela tem, quem me acompanha aqui sabe disso, a China ela tem volumes de reserva internacionais inúteis para ela. Quer dizer, ter 3 trilhões de dólares, por exemplo, que são fruto de uma negociação da China com o exterior, isso não tem utilidade, isso não é riqueza para o povo chinês. Na verdade, a reserva internacional, pensa na reserva brasileira, por exemplo, 350, 400 bilhões de dólares, quase 400 bilhões de dólares, chegou e agora caiu um pouco. Esse dinheiro não é um dinheiro que está no cofrinho do governo para ele usar, isso é dólar. Assim, se o governo fosse usar, ele teria que transformar esse dólar em real. E ele vai transformar com quem? Com ele próprio, entendeu? Ou a demanda interna. Se não tiver demanda interna, o que vai acontecer é que o governo vai internalizar esse dinheiro e o dólar desaba e isso dá uma perda generalizada na economia para quem é exportador, etc. Então, assim, reserva internacional não é dinheiro em cofrinho. Não é riqueza daquele povo. É óbvio que é importante ter, mas ele é mais para garantia de troca. Para a China é a mesma coisa, só que ela tem, além dela ter uma reserva absurdamente grande, ninguém precisa se preocupar em trocar dinheiro com a China, porque a moeda dela é uma moeda forte, entendeu? Então, esse dinheiro para a China não serve para nada. O que a China tem feito com esse dinheiro? A China tem destinado, assim, a única maneira, uma maneira de você transformar esse dinheiro em riqueza nacional é você comprar ativos reais no exterior, ou você emprestar para outros países que te pagam juros melhores do que o juro do título americano. Então você financia as obras do cara, o cara te paga juro com aquele financiamento, ou eventualmente, que é o mais comum de acontecer quando a China financia, por exemplo, Equador, Bolívia, Argentina, e até quando financiou a própria Petrobras aqui no Brasil, ainda que ela queira dinheiro, o mais importante para ela é fechar o contrato em bens, com garantia em bens reais. Então ela vai tomar, eventualmente, comida, petróleo, etc. Então é uma forma do povo chinês enriquecer com esse dinheiro que em tese não serve para nada. Então eles estão financiando obras no mundo inteiro, estão revolucionando a África, tiveram um papel extremamente relevante aqui na América do Sul, têm trazido dinheiro para investimentos no Brasil e etc. Né? O que está acontecendo lá fora, assim, você não vai conseguir, por exemplo, que o povo chinês entre na cultura paquistanesa, né? Difícil. O Paquistão é uma potência nuclear, etc. Né? Mas a China já emprestou. A dívida que o Paquistão tem com a China é um percentual relevante do PIB do Paquistão. Quer dizer, então, de certa maneira, eles têm uma dependência um do outro, mas evidentemente a China não tem interesse de guerra ou de transformar o Paquistão num país laico, entendeu? Não faz sentido nenhum. Em compensação, em países menores, como Sri Lanka, por exemplo, eles fizeram um investimento em um porto importantíssimo para o país, que o porto custou, se não me engano, o PIB do país, um negócio gigantesco, eu não lembro exatamente os valores. Obviamente o país não conseguia pagar e a China pediu a garantia, que era o próprio porto, cuidar do próprio porto, por 99 anos. Eu não estou nem dizendo que a China quer comprar o Sri Lanka, não. Estou querendo dizer o seguinte: os caras eles querem coisas reais. Eles não têm o que, eles têm que pegar esses trilhões de dólares que têm e transformar em riqueza. E para transformar em riqueza não adianta distribuir dólar para o povo chinês, entendeu? Ele precisa comprar ativos no exterior, porque o povo chinês compra em renminbi, né, yuan,
e compra agora, tem moeda digital que eles estão criando lá dentro. Então, o objetivo principal, minha visão, né? O objetivo principal da China é transformar esse estoque de dólares em riqueza de fato para o povo chinês e influência política, econômica, etc. Mas é difícil acreditar, por exemplo, que a China queira que a Índia se transforme num país sem religião, ou que o Paquistão se transforme num país sem religião, ou eventualmente que o Brasil abandone o cristianismo, né, etc. Então, agora vamos falar dos riscos. Eu entendo que o fato da China ter dinheiro para perder, ela não tem nenhum problema se você não me pagar, e nenhum problema se o que ela tomar de nós, ela investiu 10 bilhões de dólares e só vai retornar 5. Ela não está olhando VPL, valor presente líquido. Ela está querendo transformar uma coisa que para ela hoje, qual é a relevância de ter 3 trilhões de dólares de reserva ou coisa semelhante, se você todo ano você aumenta essa reserva ou você aumenta, você aumenta o seu superávit com o mundo, né? Porque você controla a sua moeda. Mas tem um dilema complicado nisso aí. Como é que eu transformo isso tudo em influência e tal? E, assim, eu acho que o dinheiro chinês, que não é um dinheiro que respeita a lógica econômica, não deveria ser mal olhado aqui no Brasil, né? Assim, o dinheiro chinês poderia, por exemplo, em talvez 10 anos, botar mais 20, 30% da população brasileira com saneamento básico. Aí vem as questões que são mais delicadas, né? Obviamente a gente querer um parceiro que não se importe em perder dinheiro, desde que as obras saiam, né? E que não tenha corrupção, que não tenha nada, é uma ótima. O problema é o que esse cara pode cobrar além das garantias reais, que aí é garantia de empréstimo, não tem motivo para a gente brigar com o cara, ele está certo de pedir garantia. A gente tem visto um interesse chinês no Brasil, grande, acho que nem tão grande, eu tive a impressão da China tem interesses muito maiores na África e na Ásia do que no Brasil, mas tem vindo dinheiro chinês. Acho que uma das maiores provas de que a China não tem um interesse tão grande assim no Brasil é que no primeiro leilão do pré-sal a China participou com peanuts, né? 5% ou 10%, e o resto foi de dinheiro estrangeiro e nacional. Então, assim, ali ficou meio claro que assim, não é para botar muito ali, porque ali talvez não saia muita coisa, né? Mas eles têm comprado questões de energia elétrica, etc. E a gente tem visto algum interesse. A gente tem visto também que algumas televisões, por exemplo, estão com noticiário falando de coisas chinesas e tal. Mas essa questão de mostrar um pouquinho da cultura oriental e chinesa, etc., nas TVs brasileiras e americanas e do mundo, isso é mais ou menos o que os Estados Unidos sempre fez. Então, assim, eu vejo isso pela minha filha. Minha filha hoje não gosta mais, mas ano passado, ano retrasado, ela gostou muito de uma banda chamada BTS, que é um K-pop, Korean Pop, que, se não me engano, o Korean Pop é o maior produto de exportação coreano, um dos maiores produtos de exportação, é tipo 5, 10 bilhões de dólares por ano, é um negócio gigantesco. Esses caras exportam cultura coreana, exportam música coreana, né? A minha filha achava, por conta desse BTS, eles achavam o homem oriental muito bonito, quer dizer, isso é uma expansão cultural gigantesca. E assim, os valores desses meninos, que todos, na Coreia todo mundo serve o exército, tipo no Israel e na Suíça, né? Os valores dos meninos são bons valores, né? Eles, quando foram à Arábia Saudita, por exemplo, quiseram evitar que eles tocassem lá por conta de direito das mulheres, etc. Falaram assim, olha, se eu não for, as meninas que querem ver a gente lá não vão ter nem esse direito. Quer dizer, os garotos têm uma ideia boa. Eu não tenho problema com essa cultura aqui, inclusive nenhum. Eu prefiro até que a minha filha escute isso e acompanhe esses valores. Ela não se interessa, agora já está mais na Beyoncé, aquela menina alta, loura, bonita, que canta Taylor Swift, uma coisa dessa, né? Mas só para comentar com vocês que essa questão de você botar a sua cultura através do cinema, da arte, etc., é normal. Não tem problema de ver um filme com um chinês ou com um oriental como principal ator, né? Recentemente eu vi alguns no Netflix, aliás, aqui em casa tem uma profusão de séries coreanas, tá? Isso não tem problema. O principal problema de todos, o maior, mais grave, é que a China tem um modelo terrível de controle social. Então, se a gente importar esse modelo, aí é gravíssimo. Se a China vier entender que a gente tem que criar como lá eles têm um sistema de crédito social para que cada um receba o que pode, para que a gente tire das pessoas, ainda mais agora com moeda totalmente digital que eles querem fazer, provavelmente o cara vai simplesmente tirar o seu dinheiro se você, assim, a sua multa vai ser direta, não vai ter nem discussão, né? Então, esse modelo, a China ela tem um capitalismo selvagem do ponto de vista da geração de riqueza, quer dizer,
A China ela não se importou em destruir a propriedade privada material, né? A propriedade privada material está sagrada na China, o cara é bilionário e vai ter cada vez mais bilionário, vai produzir cada vez mais, vai vender cada vez mais, vai praticar dumping, um monte de coisa para vender e ficar rico, 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 rico. Quer dizer, a questão material para o chinês tá nem aí. Eu sou comunista sem controlar a propriedade privada tangível, mensurável, etc. Mas, por outro lado, eles simplesmente exterminam a propriedade privada mais básica e mais relevante, que é, inclusive, a origem do liberalismo clássico, que é o direito individual, né? Que é assim, a liberdade de você ser o que você quer, de você falar o que você quer, de você pensar o que você quer. Então, a China, ela ela é comunista nesse sentido, de ter destruído a propriedade privada mais básica, que é o direito à vida, o direito ao pensamento, o direito ao credo, o direito ao livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio acaba na China cada vez mais por conta desse controle social, e mais ele deixa você brincar de ficar rico. Porém, se você é um bilionário, como outro dia desapareceu um bilionário, acho que o dono do Alibaba, se não me engano, desapareceu. 15 dias, ninguém sabia de nada, tudo fechado, ninguém sabe de nada, quer dizer, a gente não consegue saber se o vírus saiu de Wuhan, não saiu de Wuhan, porque não existe a propriedade privada mais básica da China, que é o indivíduo ser dono dele mesmo, ter o livre-arbítrio. Porém, existe a propriedade privada tangível, essa aí eles não têm problema. Até porque, se você vai contra o regime, imediatamente você perde tudo. Tudo desaparece. E quando você volta manso. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Então, o que a gente tem que evitar que aconteça no Brasil e no mundo, de uma certa forma, apesar de que eu acho que o Ocidente está passando por um momento delicado também de supressão de liberdades individuais, né? Eu me sinto hoje, com toda honestidade, falando com muito mais cautela para evitar cancelamentos e etc. Assim, talvez não seja exatamente a pessoa que eu seria se eu me sentisse livre para opinar, né? Para levantar hipóteses diferentes do que a mídia diz, etc. As pessoas estão extremamente agressivas, chamam você de coisas terríveis, mesmo você sendo uma pessoa que estudou, às vezes, muito mais do que ela, né? Tenho sido interpelado em redes sociais sobre coisas que eu devotei 30 anos de estudo, 20 anos de estudo, com pessoas que mal sabem escrever, mas paciência, assim, eu na realidade me recolho porque essas pessoas estão com um poder absurdo, e esse poder está sendo, poder absurdo é o poder de controlar o meu pensamento, ou controlar o que eu posso ou não falar. Então o Ocidente também está passando por isso, né? Estados Unidos de forma grosseira, a Europa também, o Brasil ainda, por incrível que pareça, ainda um pouquinho menos do que lá fora. Então, o nosso risco aqui é que esse nível de controle, de microgerenciamento da moralidade que o chinês criou, que é uma forma de você ser um comunista da alma, né? Você simplesmente homogeneiza a alma das pessoas, elas não podem... Alma, quando eu falo alma, eu falo de livre-arbítrio, aquilo que te dá individualidade, aquilo que te transforma em indivíduo, você mesmo, tá? E não uma coisa espiritual, etc. Ela tira isso de você. Isso aí, se estiver vindo para o Brasil, a gente realmente tem que lutar contra. Esse é um risco, assim, quando eu falo risco para a forma como eu vejo o mundo, tá? Se você gosta, se acha que todo mundo deveria pensar da mesma maneira, talvez você ache ótimo isso, ache importante que a China venha e estabeleça todo esse sistema de controle social. Eu, como tenho uma origem cristã e não sou praticante, nem sou religioso, mas aí sobrou para mim a ideia do liberalismo clássico, a ideia do livre-arbítrio, né? A ideia de proteger a coisa mais importante que eu tenho, que sou eu mesmo, né? A possibilidade de ser eu mesmo, né? Indiferente de você. Eu quero ser eu mesmo, eu não quero ser você, eu não quero ter a mesma coisa que você tem, etc. Para proteger isso, a gente precisa, de alguma maneira, evitar que isso entre no Brasil. Porém, do ponto de vista de business, né? de grana, o chinês é um sócio interessante, até porque ele tem, como eu falei, ele tem dinheiro para perder e, como uma vez eu ouvi um cara falar isso, um leiloeiro que estava leiloando umas joias da Lili Safra, né? Ele falou o seguinte, olha, sempre que a gente faz leilão da família Safra é o máximo. Por quê? Sempre vende tudo, porque além deles terem um bom gosto fantástico, eles têm recursos ilimitados. É o que a China é. Não sei se ela tem um bom gosto fantástico, mas recursos limitados com certeza tem.